Ciao a tutti! E afinal, qual é a melhor forma de solicitar a cidadania italiana em 2023? A gente resolveu gravar esse vídeo para atualizar vocês, porque tem muita gente ainda perdida com informação antiga. A velocidade das informações para quem quer reconhecer a cidadania, seja através de consulado, através de comune na Itália ou residindo, viajando para a Itália, ela está mudando, tem muitas informações novas, ainda tem muita gente perdida, tá? Tem gente ligando aqui para o escritório perguntando se ainda tem videochamada para agendar no consulado. E desde o final do ano passado o consulado já mudou, para o Prenota Me, agora é sistema de agendamento novamente. Então a gente vai fazer uma atualização geral aqui para vocês, independente da forma que vocês querem solicitar, até para vocês verificarem qual que é a melhor, qual que é a mais rápida, qual que atende ao seu financeiro, ao seu bolso, tá bom? Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2023. Vamos começar com a forma mais rápida de se solicitar a cidadania, pelo Consulado Italiano do Rio de Janeiro. A solicitação pelo Consulado Italiano do Rio de Janeiro é a forma mais barata, porque você não precisa pagar o processo em euros. A única taxa que você paga em euros é a taxa dos 300 euros no guichê do consulado. Aqui pelo consulado, você leva 1 ano e meio, desde o momento que você se agenda para o consulado, para a entrega da documentação, que é sempre para 1 ano à frente, e no momento que você entrega a documentação, você precisa de mais 6 meses para poder retornar com o agendamento de passaporte, certo? Então, no total, aí, 1 ano e meio. Isso, obviamente, se você não perder tempo com o agendamento. Tem gente que fica um tempão e não consegue agendamento. Agora, a liberação das vagas, ela ocorre a qualquer dia, qualquer momento, não existe um aviso prévio, uma data ou hora certa que você vai entrar no site do Prenota Me e as vagas estarão lá disponíveis. Um belo dia, o consulado decide liberar as vagas e as vagas estão lá e elas acabam em questão de minutos. Às vezes você que está lá entrando todo santo dia, tá, direto, você bem no dia que o consulado liberar a vaga, se você estiver trabalhando, estiver na rua, estiver distraído, não entrou naquele momento, você perde as vagas e aí vai ter que esperar novamente aí mais uns 3, 4 meses até o consulado fazer novas liberações de vagas. Se você não tiver tempo para poder ficar entrando toda hora no site do consulado, você também pode buscar um agendador para poder fazer isso para você. A gente também auxilia com essa questão. Agora tem um detalhe muito importante. A validade da documentação do consulado, as certidões brasileiras, as certidões de nascimento, casamento e óbito, elas são de 1 ano. Então você precisa decidir se você vai emitir todas as suas certidões em inteiro teor digitado, se você já não tiver de algum familiar, que às vezes já solicitou a documentação, a cidadania em algum momento. Então, se você não tiver essas certidões no modelo inteiro teor digitado, você vai ter que emitir nos cartórios, depois fazer análise da documentação para verificar o que precisa retificar. Depois de retificado, aí você vai e se agenda no consulado italiano, mas já ciente que o agendamento, que é para 1 ano à frente, tá? As certidões que você tiver emitido e que não precisarem de retificações, provavelmente já vai ter passado esse ano, na data da entrega da documentação, no dia do seu agendamento, você já vai ter completado mais de 1 ano de emissão dessas certidões, então você terá que emitir novamente. Tem muita gente, inclusive alguns de nossos clientes, preferem fazer o quê? Primeiro se agendar no consulado e depois que tiver agendado, emitir as certidões, fazer a análise, retificar para poder apresentar no consulado. Só que tem um pequeno detalhe deste caminho, esta forma de se trabalhar. O principal inconveniente de você primeiro se agendar no consulado para depois emitir as certidões inteiro teor digitado, com a intenção de aproveitá-las para apresentar no consulado, é que muitas das vezes não há tempo hábil para retificar todas as certidões. Se você optar pelo caminho administrativo, você mesmo pega, por exemplo, o nosso relatório que a gente envia, com todos os erros encontrados, e aí você vai, faz o contato com o cartório e pede para retificar. Tem cartórios que levam 3, 4, tem casos de levar 5 meses, às vezes, para retificar um erro em uma certidão. Então, você acaba não conseguindo retificar tudo a tempo,
A data do agendamento vai se aproximando e se você não tiver com tudo pronto, não vai ter jeito. Você não pode entregar a documentação pela metade e você vai acabar perdendo o seu agendamento. Os agendamentos, eles são caros, tem empresas aí cobrando R$3.000 por cada agendamento, tá, de entrega de documentação para fins de cidadania. Então não vale a pena você perder esse agendamento. Fora que não é só questão do preço, é questão que como as vagas estão cada dia mais limitadas, se você perde o seu agendamento, por mais que você tenha lá os R$2.000, R$3.000 para pagar para um agendador para ele agendar novamente para você, você pode ter que ficar esperando aí mais 6 meses, mais um ano para conseguir a vaga para entregar essa documentação sua. Claro que se você quiser, por exemplo, retificar de forma judicial, tudo bem. Geralmente um processo de retificação judicial aqui com o nosso escritório, ele leva aí 3, 4, 5 meses, tá? Todo o processo. Mas muitas vezes a pessoa que está querendo fazer a retificação da documentação, ela não está querendo gastar 3, 4, 5 mil reais com um processo de retificação. Ela quer ela mesma fazer esse contato com os cartórios, mas aí acaba não dando tempo. E, gente, não se iludam. O Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro, ele pode ter a melhor data a nível Brasil para você reconhecer a sua cidadania. Porém, a entrega da documentação é pente fino, não tem mais aquela molezinha que existia, por exemplo, antes da pandemia, que vários documentos eram apresentados com erros e o consulado deixava. Hoje em dia, a gente tem casos aqui no escritório que fizemos retificação judicial de toda a documentação, de todos os erros encontrados, que a gente separa por baixa, média e alta probabilidade. O cliente decidiu retificar tudo e ainda assim, quando chega lá no consulado, às vezes ele ainda cria um probleminha, busca aquele pelo no ovo mesmo, tá? Então assim, o ideal é você sempre retificar tudo, mandar a documentação o mais correta possível. Por quê? Para esses clientes que fazem a retificação, que corrigem tudo e chega lá no consulado e eles criam um probleminha, é um detalhe, é uma coisinha ali, às vezes, não está informando aqui a cidade que você nasceu, tem que informar. Aí você vai dar um jeito de incluir essa informação, mesmo que ela não tenha sido declarada pelo pai, né, da criança, ou a mãe, enfim, quem registrou, a gente dá um jeito de incluir essa informação lá para poder atender a exigência do consulado. Mas assim, é um detalhe. Nessas questões, como é que eles fazem? Eles pedem para você, eles aceitam a documentação que você entregou, menos esse documento errado, você paga lá a taxa de 300 euros, tá? E você envia pelo correio a documentação retificada lá que eles criaram algum problema. Agora, isso para as pessoas que têm um probleminha ou outro. Agora, se a sua documentação for identificados vários erros, porque você não quis retificar, o que o consulado faz com esse tipo de caso? Eles mandam você retificar tudo, porque eles sabem muito bem, eles lidam com isso todo santo dia, tá? Eles sabem que isso leva tempo, então eles vão pedir para você retificar tudo. Quando você concluir tudo, que vai ser meses depois, você que lute e se vire para conseguir o agendamento novamente para entregar a documentação. Eles não te reagendam, não deixam você voltar lá só remarcando com eles. Então, pense bem no caminho que você prefere traçar para poder reconhecer a sua cidadania. Se tiver interesse, assista esse vídeo 2 vezes, 3 vezes, até você entender. Ficou qualquer dúvida, faça um contato com a gente vai deixar na descrição do vídeo nossos contatos para você tirar qualquer dúvida que não tenha entendido desse vídeo. Que quer fazer o seu processo sozinho, gastando o mínimo de dinheiro possível, a gente recomenda que você faça pelo menos a análise da documentação. Porque se você retifica algumas coisas, mas não retifica tudo, tem que pagar para o cartório para poder retificar alguns erros, e aí depois descobre que tem outros, vai ter que pagar de novo, vai ter que emitir de novo, vai ter que traduzir de novo e apostilar. Tudo novamente, acaba ficando muito mais caro. Outra coisa muito importante é sobre os cancelamentos de agendamento. Tem muita gente que prefere fazer os agendamentos por conta própria, mas não tem a menor noção como o consulado opera. O Consulado do Rio de Janeiro só permite agendamento de residentes no estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. Então, se você não reside em nenhum desses estados, você não tem direito a solicitar a sua cidadania. A gente vai colocar na descrição do vídeo
quais são os comprovantes aceitos pelo consulado. Qualquer dificuldade em visualizar essas informações, pode fazer contato conosco, que a gente envia para o seu WhatsApp. E um detalhe muito importante é a data desses comprovantes de residência. Não pode ter mais que 3 meses. Passou de 3 meses, o consulado cancela o seu agendamento sem dó nem piedade. Então você que se agendou por conta própria, perdeu meses para conseguir o agendamento, às vezes até anos. Tome cuidado com o documento que você vai enviar, tanto os seus documentos de identificação, não pode ter mais de 10 anos de emissão, como também não pode enviar comprovante de endereço que não é aceito ou que tenha mais de 3 meses. Eu, no lugar de vocês, colocaria o documento mais recente possível, 30 dias no máximo. E o comprovante de residência precisa ser no nome do requerente da cidadania. Não pode no nome do irmão, no nome do pai, no nome do filho, do primo, e se fosse vocês, não colocaria nem nome de cônjuge, porque já vimos casos que foi cancelado até em nome de cônjuge. Evitem ao extremo, só utilizem em nome de cônjuge quando realmente não tiver nenhuma outra forma. Mas saibam que se eles cancelarem, não tem jeito, vai ter que agendar novamente. Agora vamos para as informações atualizadas para quem vai solicitar a cidadania no Tribunal de Província italiano. Para quem estava acostumado, com o Tribunal de Roma, que antes era a única forma de solicitar a cidadania por via judicial, seja para lei materna, seja para quem entra com processo contra filas, tá? Se você, por exemplo, reside em São Paulo, Curitiba, Brasília, qualquer área que tenha consulado muito lento, Recife, né? E você não quer esperar longas filas, você entra com processo. Agora, como não está mais centralizado em Roma, a coisa ficou mais rápida. Os processos têm levado aí para serem concluídos, em média, 1 ano e meio. Então você que não tem condições de vir ao Rio de Janeiro, ou porque não mora, ou porque não tem tempo, ou está em outro país, um país que o consulado italiano é lento também, a melhor opção para você é você dar a entrada pelo tribunal, porque você não precisa, por exemplo, ficar viajando para a Itália, ficar 40, 50 dias lá. Então, para quem trabalha muito, para quem tem a vida muito agitada, mas não quer ficar esperando 10, 12 anos, uma fila de um consulado de São Paulo, de Brasília, por exemplo, a opção judicial é a opção mais tranquila. Até porque pela opção judicial você também não tem essa luta com o consulado de ficar retificando, apresentando, não deu certo, me agendo de novo, retifico, entrego para ver se agora vai. Então é o advogado que vai cuidar de tudo para você. Óbvio que esse caminho é um caminho mais caro do que, por exemplo, pelo consulado do Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte, tá, gente? A gente fala muito aqui em Rio de Janeiro porque é o mais queridinho por ser o mais rápido. Mas Belo Horizonte está levando aí 2 anos e pouquinho, então assim, não é também um tempo tão longo que não possa ser esperado. Pelo processo judicial, você vai gastar aí, em média, dependendo do advogado, uns 3.000 euros se for só para você. Porém, quanto mais pessoas entrarem no processo, mais barato fica. Então, se você tem 10 pessoas para entrar com você, 12 pessoas, maravilha. Porque como a maior parte da documentação ela é aproveitada, então o custo fica mais barato. Geralmente um processo judicial, ele custa aí aproximadamente 3.000 euros e cada requerente extra no processo, os advogados cobram em torno de 300 euros. Então a diferença para cada pessoa que entra é bem pequena. Então quanto mais pessoas entram, menos vai ser dividindo o custo para todos. Aqui, por exemplo, a gente parcela todo esse valor no boleto bancário sem juros. Quando o processo for concluído, você vai receber a certidão italiana para poder apresentar e fazer a sua inclusão e solicitação de passaporte no consulado italiano do Rio de Janeiro ou qualquer outro consulado onde você resida. Agora, para você que tem muita urgência e quer solicitar a sua cidadania o mais rápido possível, com certeza, ainda a melhor opção é viajando para a Itália. Só que não tem jeito. Se você não fala italiano e se você não quer ficar meses preso lá até concluir o seu processo, você vai acabar tendo que pagar uma assessoria. E aí você vai ter aí só de custo
com aluguel e assessoria, pelo menos uns 3.000, 3.500 euros. Isso sem contar a passagem de avião, sem contar sua alimentação, sem contar o preparo da documentação, emissão, análise, traduções juramentadas, apostilamentos e também, óbvio, você já está na Itália, muitas das vezes acaba querendo conhecer outros países, turistando, então realmente é um gasto. Atualmente, algumas províncias não tem mais aquele problema de você ter que obrigatoriamente ficar até o final do processo. Porém, ainda assim, você precisa aí ficar pelo menos uns 40, 45 dias, mesmo que você esteja com uma assessoria. Tá? Ainda assim, você nessa fase inicial, você precisa ficar. Muitos viajam dentro da Europa, e aí quando passa o Vigile, o assessor liga para você e informa que você tem que se apresentar até o dia seguinte, que o Vigile passa novamente. Então também é uma possibilidade de você poder conhecer um pouco da Europa enquanto está fazendo o seu processo na Itália. Sem dúvidas, é a forma mais rápida, mas também de longe é a forma mais custosa para poder você reconhecer sua cidadania. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês que ainda não se decidiram em qual é a melhor forma para solicitar a cidadania italiana para vocês. Deixe aqui no comentário do vídeo qual a forma que vocês acham mais interessante de solicitar a cidadania italiana. Qualquer dúvida, a gente vai deixar os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Arrivederci!